Dia, eu sou a Ana Paula, E eu sou a Tamires. nós somos alunas do curso de Extensão em Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, e vamos fazer algumas reflexões sobre o trabalho de Vygotsky. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos, e estou vestindo uma camiseta verde com detalhes geométricos na cor branca. Eu, Tamires, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, tamanho médio, com luzes. Estou usando uma blusa preta e ao fundo nós temos uma sala de aula. Nós, como professoras, né, eu sou professora da educação básica e do ensino superior. Eu sou professora da educação básica também, mas com foco em alfabetização, atendo alunos de 6 a 9 anos, mais ou menos. Então, temos experiências distintas também. Eu atuo na área de bioquímica e microbiologia. E eu sou pedagoga, atuo, né, junto a crianças na fase de alfabetização. Então, a gente acredita que esse bate-papo aqui vai ser enriquecedor, porque além de tudo também somos mães. Então, vamos compartilhar nossas experiências em sala de aula, com base na nossa formação e também com base na maternagem, né? Para a gente começar, eu vou colocar um vídeo que a gente pegou no YouTube, com um resumo, né, sobre o trabalho de Vygotsky. E acreditou que as crianças se desenvolvem independentemente de fases específicas, como resultado de interações sociais. Vygotsky afirmou que nascemos com 4 funções mentais elementares: atenção, sensação, percepção e memória. É o nosso ambiente social e cultural que nos permite utilizar estas competências elementares para desenvolver e finalmente adquirir funções mentais superiores. Este desenvolvimento acontece idealmente na zona de desenvolvimento proximal. Primeiro, há o que podemos fazer por conta própria. Depois, há a zona de desenvolvimento proximal, que representa o que podemos fazer com a ajuda de um adulto, de um amigo, da tecnologia ou do que Vygotsky chamou de outro mais experiente. Por último, há o que está além do nosso alcance. Para ilustrar isto, pensemos em gêmeos que são criados numa comunidade em que se espera que os meninos aprendam e tenham sucesso, enquanto se espera apenas que as meninas sejam bonitas. Aos 10 meses de idade, ambos têm a capacidade de engatinhar e estão na zona de desenvolvimento proximal para aprender a ficar em pé. O outro, mais experiente, neste caso o pai, proporciona ao menino oportunidades de praticar em uma brinquedoteca que ele equipou com andaimes e outros objetos. O menino é incentivado a explorar o equipamento e, eventualmente, o utiliza para se levantar. Algumas horas depois, ele está navegando pelas estruturas e alguns dias depois, ele está de pé. A menina também tem potencial para ficar em pé, mas não recebe nenhum apoio para aprender a habilidade. Quando comparamos os dois, vemos que enquanto a menina ainda tenta se levantar, o menino mudou para uma nova aprendizagem. Ele sabe se equilibrar em pé e agora tem potencial para aprender a andar. Ambos acabarão aprendendo a andar. Mas, segundo Vygotsky, o menino será mais habilidoso. Os mesmos princípios aplicam-se a toda a aprendizagem e ao desenvolvimento de funções cognitivas superiores. E somente aqueles que aprendem com a ajuda de um mentor capaz podem atingir todo o potencial de suas habilidades. Vygotsky, portanto, acreditava que dentro da zona de desenvolvimento proximal, a aprendizagem pode preceder o desenvolvimento, ou seja, a criança é capaz de aprender habilidades que vão além de sua maturidade natural. Ele também estabeleceu uma conexão explícita entre a fala e os conceitos mentais, argumentando que a fala interna se desenvolve a partir da fala externa através de um processo gradual de internalização. Isso significa que o próprio pensamento se desenvolve como resultado da conversa. Portanto, as crianças mais novas que não concluem esse processo só conseguem pensar em voz alta. Uma vez concluído o processo, a fala interior e a linguagem falada tornam-se independentes. Lev Vygotsky morreu de tuberculose em 1934, aos 37 anos. Apesar da pouca idade, ele se tornou um dos psicólogos mais influentes do século XX. Ele deixou o seguinte conselho aos educadores: ao dar aos alunos a prática de falar com os outros, damos-lhes estruturas para pensarem por si próprios. Bom, então, tendo isso em mente, vamos começar aqui as nossas considerações, né? Primeiro, eu achei um vídeo interessante, porque engloba de uma maneira bem clara e simples os debates que nós vamos conduzir aqui hoje, né? Iniciando primeiro a respeito da linguagem e processos psicológicos superiores. Sim, hoje a gente vai bater um papo, né, onde a linguagem ela está no centro do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento como sujeitos, não apenas para comunicar, mas também para construir o conhecimento, para construir o pensamento e desenvolver a nossa consciência. Sim, e quando a gente fala da linguagem, né, como ela é importante quando ela vai fazer a mediação através de ação externas, né, ações externas.
essa zona de desenvolvimento proximal, né? A importância dessa pessoa envolvida. Então, quando a gente coloca uma criança, a gente indica para ela que ela não pode, por exemplo, mexer numa tomada, porque vai ter risco à saúde dela, né? A criança ela vai internalizar e aprender aquilo, ela também pode desenvolver outras habilidades que não sejam tão interessantes. Por exemplo, se ela viver num ambiente nocivo, um ambiente tóxico, abusivo, ela pode aprender a ter uma linguagem violenta, comportamentos indevidos, né, de abusos de álcool, drogas, ou até mesmo atitudes no crime, né? Então, é importante que a criança, que o indivíduo esteja inserido num ambiente saudável, para que ele se desenvolva contento. É uma coisa que me marcou muito, né, nos estudos de Vygotsky foi compreender como a linguagem ela ajuda, né, nessa construção dos nossos nas nossas funções psicológicas superiores, né? Seja na nossa atenção, na nossa memória lógica, no nosso pensamento reflexivo. E falando dessa mediação do outro, né, nós atuamos na zona de desenvolvimento proximal. Como professores, né, a gente está ali como mães também, né, estamos ali nessa zona de desenvolvimento auxiliando, dando esse suporte para o nosso aluno, para o nosso filho, né, para que ele consiga desenvolver suas potencialidades. Sim, e a linguagem, a gente não comentou, mas ela vai muito além do verbo, da fala, das letras, né? E quando a gente fala nessa mediação semiótica, a gente fala também da importância da escuta ativa, né? Eu aqui no IFB, eu sou coordenadora do Núcleo de Atendimento de Pessoas com Necessidades Específicas e percebo claramente que os estudantes, né, eles são. Basta você acolher, você marcar uma entrevista, é um acolhimento, é uma conversa, e a gente já percebe uma melhora no rendimento acadêmico deles, né? Eles se sentem úteis, eles se sentem parte ao pertencimento, né? E isso faz uma diferença muito grande. E até no nosso dia a dia, né, Tamires? Quando a gente está com os nossos filhos, final de semana, às vezes a gente quer descansar ou quer mexer no celular ou fazer outra coisa, a gente precisa de ter esse entendimento que dedicar o tempo de qualidade para os nossos filhos, isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento deles e no acolhimento, né? Sim, aí entra o papel pedagógico, né, do professor. Nós somos mediadores e nós apresentamos para as crianças, para os nossos filhos, signos, imagens, palavras, com gestos ou ações, né? E a gente cria, dentro desse contexto, né, com que eles consigam internalizar, né, essas mediações que a gente faz. Um exemplo que eu tive, né, foi de um aluno que ele estava desenvolvendo a fala e então nós começamos a usar cartões, né, com imagens e a partir dessas imagens ele começou a desenvolver, né, o seu pensamento também. Inicialmente ele começou a falar, né, as intenções que ele queria, se ele queria as necessidades dele, né, se ele queria uma água, qual a brincadeira que ele queria brincar naquele momento. Então a gente percebe essa linguagem, essa comunicação acontecendo, né, como a Ana Paula falou, para além do verbo. Sim, e a gente percebe o professor também sendo atento aos sinais, né? Quando a gente fala de adolescentes, né, adultos, de você perceber o que está acontecendo ao seu redor, você não ser insensível, né? Isso faz uma diferença. Sim, vamos falar agora sobre conceitos, né, espontâneos e científicos. Né? Vygotsky ele diferencia esses conceitos. Aqueles espontâneos são é o que a criança sabe no seu dia a dia, né? Ela entende que o sol é quente, que tem que guardar os brinquedos. Só que esses conceitos, os científicos exigem uma sistematização, uma organização, reflexão e também a linguagem formal. E é aí que surge, né, o ambiente escolar nessa parte, que nós adultos vamos ensinar para as crianças, né, na forma da linguagem, e assim ele vai passar a entender, né, o mundo com mais profundidade e autonomia. Sim, e eu acho muito interessante porque eu sou da área de biologia e bioquímica, e quando a gente tenta trazer esse conceito do Vygotsky para a biologia, para a área da saúde, é muito interessante e vem de encontro completamente. Porque quando a gente entende aqui os gêmeos univitelinos, né?
Os gêmeos idênticos, eles são tidos como clones, né? São dois indivíduos com o DNA idêntico. E para isso, a gente tem duas frentes, né? Que são o genótipo e o fenótipo. O genótipo, ele caracteriza o conjunto de genes que cada indivíduo possui. E o fenótipo, ele está relacionado a como esse conjunto de genes vai agir, vai responder mediante as situações ambientais, condições ambientais. E em gêmeos, a gente consegue perceber claramente que, mesmo eles tendo o mesmo conteúdo de DNA sendo criado pelos mesmos responsáveis, né, pelo mesmo ambiente, eles vão responder diferentemente aos estímulos ambientais, mesmo em condições praticamente idênticas, né? E isso é muito interessante porque a gente percebe que crianças semelhantes, com condições semelhantes também, quando você fornece estímulos, né, às vezes idênticos para eles, você vai ter uma resposta melhor em um do que no outro. Exato, na minha experiência prática, né, por exemplo, com esse aluno no desenvolvimento da fala, né, eu percebi que ao permitir que ele se comunicasse por meio dos cartões, eu estava legitimando a voz dele, né, estava dando voz para ele, onde ele poderia ali se sentir mais seguro, se engajar mais nas atividades e também, né, até buscar mais interação, né, ali social com seus colegas. Então, isso mostra que a inclusão também é criar, né, a linguagem ali acessível para essas crianças e transforma todo o processo de aprendizagem. Então, essa é uma perspectiva mais humana e potente, né, sobre os nossos alunos com deficiência e reconhece que todos eles têm potencial de aprender, desde, né, de que tenham um apoio adequado. Sim. Então, para encerrar aqui, né, gente, a gente pode concluir que Vygotsky, ele entende que o ser humano ele não nasce pronto. E essa construção, ela está baseada fortemente nas relações pessoais, nas características culturais do ambiente que ele vive, né? E também isso tudo está mediado pela linguagem, pela comunicação, que vai muito além da fala em si, né? Gestos, atitudes também tem um papel muito importante nesse processo. Muito obrigada por acompanhar esse bate-papo com a gente. Te queria agradecer e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau.